Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Militarismo, Cinema e Colapso Ambiental, para falar sobre populismo penal midiático, a indústria dos filmes de guerra, militarismo e mudanças climáticas e um breve passeio pelo mundo aí, indo da guerra às drogas nas Filipinas até os recentes protestos contra a violência policial que estão rolando lá na Nigéria. Como sempre, antes de mais nada, fica aqui o convite para você considerar ser um apoiador do Jornal Antijurídico, colaborando através do Apoia-se, o quanto quiser, pelo tempo que quiser. E para os apoiadores está de volta o sorteio de livro a cada programa novo. No final desse episódio eu vou mostrar o livro e vou explicar sobre o sorteio, beleza? E mais, outras formas de ajudar o Jornal Antijurídico são através da compra de livros pela editora Boitempo, através desse link que vai estar aparecendo aqui, e também simplesmente curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo lá no canal. Então, bora lá, vinheta do governo! Não sei o que, muitas mulheres às vezes não são nem mulheres, para falar o português claro. Mas o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal. Esse país é verde e amarelo! Para início de conversa, eu acho massa a gente se situar no abolicionismo e nas suas principais demandas. Fim da polícia, desmilitarização, fim das prisões e por aí vai. Que entenda, são demandas que não são dirigidas ao Estado. Você não pede para o Estado abolir de boa vontade instituições centrais para o seu funcionamento. Essas demandas populares, elas são na verdade dirigidas a você. É um apelo revolucionário para você pensar junto e trabalhar junto essa revolução. Grande parte do que torna o Estado um Estado é justamente o seu monopólio da força. Sua capacidade de impor uma força coercitiva doméstica. Então você sacou, para o Estado, a demanda de abolir a polícia é uma demanda de tudo ou nada, porque significa literalmente perder a sua força. Então a gente se encontra nesse impasse entre um Estado que, por uma questão de sobrevivência do seu modelo econômico, da dominação das suas elites, ele não pode e não quer reduzir a sua força, e por outro lado a gente tem esse mesmo Estado neoliberal que nunca vai resolver o problema da segurança pública. E por que eu digo que ele nunca vai resolver o problema da segurança pública? Porque o desejo por segurança e o medo da criminalidade são condições essenciais desse Estado. Ele precisa difundir a todo momento o medo seletivo do crime e o sentimento de insegurança. É assim que ele vai justificando a expansão do sistema penal, de forma que cumprir essa promessa de garantir segurança vai contra a própria ideologia e a própria estratégia que o Estado utiliza para sobreviver. Na manutenção perpétua do medo e da insegurança que entra em cena o populismo penal, que são todos esses discursos e políticas criminais que justificam a expansão do sistema penal, com leis definindo novos tipos de crimes, penas mais longas para crimes que já existem, redução de garantias processuais e por aí vai. Só que você não pode esquecer que a gente não tem um sistema penal qualquer, a gente tem um sistema penal de uma sociedade dividida em classes, onde os interesses de uma classe são estrutural e logicamente antagônicos ao das outras classes. Então a classe dominante, aquela que está no poder, ela utiliza o sistema penal não para garantir segurança pública para todos e reduzir a violência de todos os lugares, mas sim como um instrumento político e uma técnica de controle social. O grande aliado desse populismo penal é o populismo penal midiático, sobretudo os programas de televisão, que criam um cenário generalizado de pânico para a gente aceitar com mais facilidade novas políticas criminais, mais punições e, claro, que a gente seja cúmplice do encarceramento em massa dos pobres e do genocídio da juventude negra. Os meios de comunicação são uma peça central nesse jogo, fundamentais para formar toda a percepção da sociedade sobre quais crimes você tem que ter medo e sobre qual que é o estereótipo de um criminoso que você também tem que ter medo. Ela reduz toda a complexidade do que é violência, criminalidade e segurança pública para três coisas e unicamente essas três coisas:
polícia, prisões e leis mais pesadas. E para além dos programas de televisão, especialmente aqueles voltados ao populismo penal midiático, como Brasil Urgente, Cidade Alerta, Operação de Risco, Polícia 24 Horas, Boletim de Ocorrências, etc e tal, existe também a indústria do cinema, que não só produz a todo momento filmes policiais, de detetives, de crimes, de serial killers, como tem todo um gênero de filmes de guerra. Os filmes de guerra são também um ponto central para a gente pensar em como eles retroalimentam e propagandeiam a indústria das armas, o militarismo e a violência letal em larga escala como um comportamento normal. E agora aqui eu falo por mim, eu não assisti a todos os filmes de guerra que existem no mundo, né? Nem pretendo fazer isso. Mas da minha experiência, a maioria dos filmes de guerra que eu assisti eram propagandas, eram filmes pró-guerra. E o que é um filme pró-guerra? Em primeiro lugar, não é um filme anti-guerra. O que eu entendo como filmes pró-guerra são aqueles que retratam os combates de uma forma tão espetacular como os filmes de ficção científica ou de super-heróis. São filmes que vendem uma cultura de heroísmo, uma forma de doutrinação para um sistema de heróis. Uma ideologia que constantemente promete uma vitória heróica e promete que guerras são lugares em que o sofrimento e a morte são recompensados com honra, quando na verdade mortes em situações heróicas são uma realidade minúscula da guerra. O heroísmo no militarismo é um grande tabu, um tabu que a indústria do cinema se esforça muito para não mostrar, que é a noção de que a morte de um militar pode ser, na verdade, por nada. Então eu entendo filmes pró-guerra como filmes que retratam o custo humano de uma guerra como sendo heróico e servindo de sacrifício a um propósito maior. Filmes que retratam o alto escalão dos exércitos, compostos por homens completamente racionais, ideologicamente coerentes e preocupados de verdade, né, com a morte dos seus soldados e de civis. Quando a gente bem sabe que quem está no topo de uma guerra não faz os mesmos sacrifícios de quem está na linha de frente, mas se beneficia diretamente de toda a vitória e sobretudo desse sistema de heroísmo que usa a promessa de uma vitória heróica como forma de manipulação e abuso de poder para que outros morram pelo seu projeto político. É por essas e por outras que eu tenho uma opinião de que a maioria dos filmes de guerra são absolutamente pró-guerra. E ainda assim, os poucos filmes anti-guerra que existem só são anti-guerra até a medida em que você também é anti-guerra. Já que eu tô falando de indústria da guerra e militarismo, eu acho massa a gente ressaltar esse paralelo que existe entre a indústria da guerra e o colapso ambiental que a gente está vivendo. Eu já andei falando disso em programas anteriores aqui no canal, como que a indústria militar está entre as mais poluidoras do planeta, além de serem a força que os estados utilizam para defender em solo doméstico ou internacionalmente a indústria extrativa e de combustíveis fósseis. Hoje também se sabe que diversos exércitos de diversos países do mundo despejam a todo momento nos oceanos plutônio, armas químicas, urânio empobrecido, lixo nuclear, chumbo, munições, bombas, todo tipo de combustível e tudo mais que você possa imaginar. E isso tudo sem contar o papel dos exércitos nos incêndios de guerra, nas contaminações da água, nas inundações intencionais e no despejo de herbicidas para causar a destruição das plantações e o adoecimento das pessoas. Além, é claro, das regiões onde todos os explosivos, mísseis, minas e bombas nucleares são testadas a todo momento. É com essas informações sempre em mente que você, minha camarada abolicionista, precisa lembrar que a presença militar, onde quer que esteja, significa sempre, necessariamente, danos ambientais. E que qualquer solução para combater as mudanças climáticas deve ser necessariamente também uma solução antimilitarista. Dos exércitos e das guerras, que tal falar agora da guerra mais idiota da atualidade, quem sabe até da história, né? A guerra às drogas. Mas só a droga que vende na biqueira, não a droga que vende na drogaria, que é uma biqueira com CNPJ. Sobre essa guerra eu queria falar da ONU, que tem lá seu papel nisso tudo também. Por exemplo, esse ano, o Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou para o mundo que tinha em mãos documentos comprovando a morte de milhares e potencialmente dezenas de milhares de pessoas como resultado da guerra às drogas lá nas Filipinas. E isso só durante o governo de Rodrigo Duterte, que assumiu a presidência em 2016.
Rodrigo Duterte, para quem não sabe, defende publicamente o assassinato de usuários de drogas. Foi com esse discurso que ele se elegeu, prometendo inclusive o retorno da pena de morte e a presidência mais sangrenta da história. Ele também já teve envolvimento com milícias que matavam jovens e crianças em situações de rua. Quando ele era prefeito de uma cidade, uma missionária foi estuprada e morta por uma gangue. Quando ele chegou com a polícia para ver o corpo dela, ele comentou que, sendo prefeito da cidade, ele deveria ter sido o primeiro da fila. Duterte é também o cara que, quando a sua própria filha contou nas redes sociais que já tinha sido estuprada, ele foi na imprensa e disse que era provavelmente mentira, porque a sua filha era muito dramática. Fora isso, homossexualidade é uma doença mental, o Papa é um filho da puta, todos os padres do mundo são gays e Deus é provavelmente um cara muito idiota. Essas também são opiniões dadas publicamente por ele. Mas agora voltando, depois que a ONU anunciou que a guerra às drogas do Duterte já tinha matado potencialmente dezenas de milhares de pessoas em 4 anos, rolou a Assembleia Geral da ONU aprovando uma nova resolução sobre a guerra às drogas nas Filipinas. E entre tudo que era possível pensar e fazer, eles decidiram basicamente que o dever da ONU é de dar uma assistência técnica e uma capacitação ao governo de Rodrigo Duterte, para ele dar aí uma melhorada na questão dos direitos humanos dos usuários de drogas do seu país, que o próprio Duterte já disse que não tem direitos, porque não são humanos, são usuários de drogas. Então se liga só no papel que a ONU se prestou, né? Tipo, vamos combinar, como que você pretende capacitar um governo que notoriamente não é confiável e que nega a gravidade e a escala do que tá rolando no próprio país? E mais, né? Como que você dá uma assistência técnica para uma guerra? Tipo, ou você se posiciona pelo fim e luta pelo fim da guerra às drogas, ou você é cúmplice. E te digo mais, de que forma que uma abordagem puramente técnica e de capacitação pode ter algum impacto significativo frente a um governo que já assassinou dezenas de milhares de pessoas e que segue encampando uma campanha anti-ciência, anti-redução de danos e anti-direitos humanos. E para encerrar esse jornal antijurídico, bora se atualizar sobre os protestos contra a violência policial que estão rolando lá na Nigéria. Cara, maiores protestos dos últimos 10 anos lá no país e que ilustram pra gente vários assuntos que eu sempre falo aqui no programa. Para começar, mais uma vez o estopim de tudo foi o assassinato de um jovem no dia 3 de outubro. Ele foi morto pela SARS, que é a sigla em inglês para Esquadrão Especial Anti-Roubo, uma unidade da polícia nigeriana que já foi alvo de protestos pedindo pelo seu fim em 2017, 2018 e 2019. E adivinha só, em todos esses anos o governo prometeu que iria desmantelar a SARS, e não fez. O que remete ao que eu falei lá no começo do programa. Esse não é um pedido que você faz para o Estado e ele aceita. Esse pedido, né, ele passa necessariamente por uma revolução. Desde a sua fundação, que a SARS já se tornou conhecida como uma unidade que pratica extorsões, torturas, estupros e execuções. Se não bastasse, é uma unidade da polícia que, assim como toda a polícia nigeriana, tem uma forte ligação com os Estados Unidos. São eles, através de diversos programas internacionais, que treinam a polícia da Nigéria. E como você pode bem imaginar, não é um treinamento sobre direitos humanos, sobre imperialismo e as verdadeiras raízes da criminalidade, né? Mas sim um treinamento de violência, repressão e uso da força. Treinamento esse que os Estados Unidos sempre fornecem a todas as polícias de todos os países do mundo que estão alinhadas na defesa dos seus interesses econômicos. E mais, isso que está acontecendo na Nigéria também remete a algo que eu não canso de contar nesses programas, que é a origem e a missão histórica da polícia. A polícia deles, como grande parte das polícias do mundo todo, tem origem com o domínio colonial, no caso deles, os britânicos. Portanto, desde que surgiu, é uma polícia que nada tem a ver com garantir a segurança e combater o crime, mas sim com uma polícia de ocupação que olha para os seus cidadãos como inimigos e insurgentes. Uma polícia que busca dominar territórios, intimidar comunidades e reprimir qualquer tipo de revolta. E o resumo da ópera, que eu espero que esse episódio tenha ajudado você a entender melhor, é que o abolicionismo é necessariamente anticapitalista e revolucionário, assim como a luta pelo fim do colapso ambiental e das mudanças climáticas é também necessariamente antimilitarista. No mais, também espero ter afiado aí o seu olhar para os próximos filmes de guerra que você eventualmente vai
assistir. E antes de me despedir, o livro que eu vou sortear é esse aqui, ó, para os apoiadores do nosso canal, Democracia e Luta de Classes, daquele cabeçudo ali atrás, ó, Vladimir Lenin. Para participar, basta ser um apoiador do canal. Não importa quanto tempo você apoia ou com quanto você apoia. Todo mundo que apoia tá dentro. Eu vou divulgar o sorteio no Instagram, mas você nem precisa ter Instagram e nem precisa me seguir para ficar por dentro, porque se você ganhar, eu vou entrar em contato com você, beleza? É isso aí então, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Valeu, falou, até semana que vem!